que traz as informações de Paris Saint-Germain e Botafogo. Que jogo é esse? O campeão europeu contra o campeão da Libertadores. O Luiz Henrique até falou agora há pouco que respeita demais o Botafogo, que é um time forte, que como não tem muita experiência desse tipo, que é um confronto que tudo pode acontecer. Mas o Paris Saint-Germain é muito favorito. Linares, direto do Rose Bowl, tudo bem, companheiro? Boa noite, belo final de tarde aí, boa noite. Grande abraço, Edu, Elton, fã do esporte que tá ligado com a gente. Aqui, 8h33 da noite de quarta-feira, em frente ao Rose Bowl, onde agora há pouquinho justamente aconteceram as entrevistas coletivas dos treinadores de PSG e Botafogo. Como você bem destacava, o Luiz Henrique trazendo esse aspecto da qualidade do futebol brasileiro, também exatamente isso de uma proposta muitas vezes diferente do que está acostumado a enfrentar contra times europeus, então tem esse aspecto que ele está também preparando a equipe do PSG nesse sentido para enfrentar o Botafogo. Na primeira rodada, a equipe francesa goleou o Atlético de Madrid por 4-0, em um jogo que, com exceção do Dembélé que está machucado, né, o Gonçalo Ramos que ocupou a posição, todos os demais eram os titulares que começaram também a final da Champions League e, de momento, também não tem nenhum indício que seja muito diferente na partida de amanhã por aqui. Do lado do Botafogo, a gente acompanhou pela manhã, lá em Santa Bárbara, o treinamento da equipe, ficou umas 2 horas aqui de Pasadena. Dessa vez o Renato Paiva não mostrou muita coisa, né? Não teve um trabalho nesses 15 minutos abertos para a imprensa que a gente pudesse acompanhar exatamente uma possível mudança na equipe, mas é de se imaginar que, por exemplo, o Cuiabano possa ter uma oportunidade, ou o Alan. Hoje, inclusive, ele foi um dos 3 jogadores designados para falarem por aqui. Isso chamou a atenção, né? Já que poderia ser uma possibilidade, talvez ali no lugar do Mastriani, mudasse um pouco a formação tática, pensando não só no que vai ser, claro, a partida contra o atual campeão europeu, mas também um pouco do que foi a partida contra o Seattle Sounders, e aí o Paiva entrava mais uma vez nesse aspecto, até falando em asneiras, como ele usou o termo, que ele acabou cometendo em algumas mudanças que faz na proposta que ele colocou a equipe na segunda etapa, ele mesmo colocava dessa maneira, mas que ele gostou do que ele viu no vestiário, que ele viu um vestiário de campeões, porque mesmo com a vitória na estreia, viu que os jogadores estavam tristes, um pouco cabisbaixos em relação ao que foi aquela segunda etapa, o risco que a equipe correu de sofrer um empate, e que ele gostou de ver os jogadores dessa forma. E ele até falava, né, de que ouviu muito análise em relação ao que foi o Botafogo, mas também ao mesmo tempo era importante conseguir esses 3 pontos. E ele até falava que tanto o Abel Ferreira quanto o Renato Gaúcho talvez até trocassem as boas atuações das referentes equipes, né, das respectivas equipes Palmeiras e Fluminense, mas que acabaram não conseguindo, embora tivessem bons jogos contra fortes equipes europeias, não conseguiram 3 pontos na primeira rodada. Ele trazia um pouco desse aspecto e até dessa questão de favoritismo. Ele repetia algo que ele tinha falado também na outra entrevista coletiva, que o cemitério do futebol está cheio de favoritos, então que ele não gosta nem de quando colocam o time dele muito como favorito, e também nem quando o outro é colocado dessa forma. Enxerga que há muitas possibilidades nessa partida de amanhã, que acontece às 6 da tarde daqui, 10 da noite pelo horário de Brasília, aqui no Rose Bowl, entre, como você bem destacou, o atual campeão da Libertadores, o atual campeão da Champions League, Botafogo e PSG se enfrentando por aqui amanhã, Edu. Gostei dessa frase, o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Obrigado, Linares, até a próxima, companheiro. Valeu, um grande abraço, até amanhã. Até amanhã. Vamos dar uma olhada nas possíveis escalações de Paris Saint-Germain, de Botafogo, e a gente conversa com o Elton Serra mais sobre esse confronto aí entre os campeões. Aliás, os 2 times que venceram na primeira rodada. Então a gente pode falar que é decisão do grupo, né? Ou até aqui, pelo menos. O Paris Saint-Germain que deve enfrentar o Botafogo, do Luiz Henrique, que deve mandar a campo o Donnarumma, o Hakimi, o Marquinhos, o Pátio e o Lucas Hernandes, o Vitinha, o Fabian Ruiz. E aí essa dúvida, né, se será o João Neves ou o Zaire Emery, Doué, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia, ainda sem Dembélé, como destacou o nosso André Linares. E o Botafogo com John Vitinho, Jair Barbosa e Alex Telles, o Gregory, o Marlon Freitas, o Savarino, o Arthur, o Cuiabano ou o Alan, e lá na frente o Igor Jesus em sua turnê de despedida, ele que vai para o futebol russo. E aí, Elton, o Renato Paiva diz, o Luiz Henrique, certamente o Botafogo nos trará problemas, botando o adversário para cima,
mas é uma parada duríssima, né? O bom é que o Botafogo venceu e tem que usar esse clima de, a estreia já passou. O nervosismo não pode entrar em campo nesse jogo, Elton. Eu acho que trará problema sim, Edu, porque é lógico que não dá para comparar hoje PSG e Botafogo. Não dá para comparar o PSG com muitas equipes, inclusive, né, do futebol mundial. Mas é um Botafogo que, se tiver coragem, se quiser jogar, claro que vai incomodar o PSG. O PSG tem um sistema defensivo, né, que tem o Hakimi e o Nuno Mendes. São dois laterais que apoiam bastante. Porque nessa fase ofensiva, né, do PSG, os dois laterais, eles constroem. É um trio de meio campo muito técnico e não tem exatamente aquele ponta a ponta, né, que fica abrindo o campo o tempo inteiro em cima da linha lateral. O Desiré Doué é um jogador que traz para dentro também. O Kvaratskhelia tem muita liberdade, né, para sair da esquerda para jogar por dentro também, e ainda mais com o Gonçalo Ramos, que tem características diferentes da do Dembélé, que é um cara mais de área, um cara de movimentação ali entre os zagueiros. Então o Botafogo tem mapeado esse jogo. O que a gente espera, claro, é um time que queira jogar. E querer jogar não é se expor, se abrir totalmente para jogar contra o PSG. É querer ter a bola, ser agressivo, é tentar roubar a bola no campo de ataque, é tentar ser o Botafogo que a gente viu algumas vezes. Porque a responsabilidade, no fim das contas, Edu, é do PSG, que é um time que acabou de vencer a Champions League, que é um time que acabou de vencer o Atlético de Madrid. Então, vejo o PSG como favorito, mas se o Botafogo quiser competir, 3 pontos podem não vir. Mas 1 ponto pode valer 3. Assim a gente mergulha de vez na Copa do Mundo de Clubes, porque hoje é dia, chegou o dia, tem PSG e Botafogo e o pensamento no time brasileiro tá desse jeito. Nada é impossível. Quando o torcedor do Botafogo poderia imaginar o dia de hoje? Daqui a algumas horas, o time vai enfrentar o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa, o Paris Saint-Germain, do vitorioso técnico espanhol Luis Enrique. Bueno, para nosotros también es muy bonito jugar contra un equipo brasileño de altísimo nivel, con una historia muy potente detrás de él, ganadores de la Libertadores el año 2024. É difícil não pensar que a obrigação de vencer está do lado do time francês. O cemitério do futebol está cheio de favoritos, já tinha dito isto antes. Que o adversário é quem é, mas também ganha, também perde e também empata. Basicamente é isto. Fale o que for, um favoritismo do poderoso Paris Saint-Germain para esse jogo contra o Botafogo, isso não é algo que intimide os jogadores do Renato Paiva. Medo não é a palavra. Até porque nesse time, nesse campo, estarão jogadores com certa experiência contra times europeus como o PSG. A gente sabe que não tem nada impossível, a gente sabe a qualidade que a gente tem, a gente também chegou aqui, não foi convidado, a gente chegou como campeão da Libertadores, então a gente espera fazer um grande jogo, a gente preparou bem. O Alan deve ser a novidade no time titular. Aos 34 anos, ele jogou boa parte da carreira na Europa. Já está acostumado com confrontos de peso e deve ajudar a reforçar a marcação no meio de campo. Outro com bastante experiência é o Alex Telles, 32 anos. Quando jogava pelo Porto de Portugal, se tornou amigo do Vitinha, um dos craques desse time atual do PSG, que tem 25 anos. O Vitinha é meu menino, né? A gente, como diz em Portugal, né? Ele subiu lá no profissional na época que eu estava lá. E já quando subiu já mostrava essa qualidade tremenda dele. Ele possa abrandar um pouquinho aí, porque senão eu vou dar umas porradinhas nele. Já parou para pensar que hoje tem jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain? Faltam algumas horas para começar aqui no Rose Bowl. Jogadores ansiosos, torcida nem se fala. Dá para sonhar ainda mais? E a gente fala de nível de enfrentamento, né, Lofredo? Talvez seja esse o jogo com mais cara do formato antigo do Mundial, né? Porque o PSG acabou de ser campeão da Champions League, já está garantido, inclusive, na Copa de Clubes de 2029, nessa segunda edição. Qual é a diferença? Ponto positivo. Normalmente, quando a gente enfrenta as equipes... O momento da temporada, né? Tá pegando o final da temporada deles. Não parece que o Paris Saint-Germain está muito desgastada, não. Pois é. O Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid não pareceu. Mas, assim, é diferente. Normalmente, as nossas equipes estão muito desgastadas.
chegaram naquele jogo com 75 jogos nas O Botafogo é um grande exemplo disso quando foi jogar com o Pachuca no passado, né? Isso. Questão de viagem e tudo mais. E o Botafogo tinha sido campeão, aí comemora, enfim, era bem mais difícil vencer um europeu. Agora é muito mais pela capacidade também. Demonstrada pelo Paris Saint-Germain na final da Liga dos Campeões, que ficou escandaloso, e aí pegando um rival local, né? Que está acostumado a enfrentar, inclusive se enfrentaram nessa edição da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain perdeu para o Atlético de Madrid, né? E aí foi lá e goleou. Então, assim, não vai ser fácil. E essa formação, ontem a gente estava discutindo, eu não sei se é a melhor. Mas é que não dá para ir para ela depois, durante o jogo. Então, a formação com o Cuiabano entrando no lugar do Mastriani, se você tem alguma dificuldade dentro da partida, você não pode mudar para Alain no lugar do Cuiabano. Né? Então imagine que começa o jogo, o Botafogo começa com o Cuiabano, toma 1-0, toma 2-0, tá? Estamos aí com um campinho provável e, claro, com essa dúvida do Alain e do Cuiabano, posicionamentos diferentes, dependendo de quem entra também. Isso. Né? Aí muda completamente, muda o posicionamento de todo mundo. O próprio Savarino, né? Aí, se você entra lá, direto com o Cuiabano e sai 1-0, 2-0 para o PSG, você não pode ir para Alain. Não faz nenhum sentido você ir para Alain. Agora, se você começa com o Alain e toma 1-0, 2-0, você pode ir para Cuiabano. E se você começa com o Alain e as coisas andam bem, você segura o 0-0 ali, você pode ir para Cuiabano. Então, talvez acabe por isso. E tem mais um detalhe. Jogador muito mais experiente internacionalmente. Muito mais acostumado a esse tipo de confronto. Então, talvez faça um certo sentido. Não acho que seja a melhor formação, mas por conta dessas duas particularidades, eu acho que acaba sendo uma boa escolha. Acaba tendo de ser a escolha. Eu acho que é meio inevitável também, né, Vini? A gente tá falando de um PSG que tá voando, o Lofredo lembrou muito bem. Esses dois últimos jogos, a estreia na Copa de Clubes contra o Atlético de Madrid e a final da Champions, 2 goleadas, né, o 5-0 contra a Inter de Milão lá e agora recentemente o 4-0 contra o Atlético de Madrid, contra 2 equipes que têm por características bons sistemas defensivos. A Inter de Milão tinha a melhor defesa da Champions em determinado momento, na fase de liga. Enfim, o Atlético de Madrid também não é um time comandado pelo Simeone há mais de uma década, que não está acostumado a sofrer grandes goleadas e embates do tipo. Então, já é um time que está imparável, entre aspas, até para as equipes europeias, né? Até para esses times que jogam a Champions, e no caso da Inter, é um time que foi destaque. A Inter de Milão tirou o Barcelona, por exemplo, fez uma campanha belíssima, chegou na final, foi, digamos assim, tirada para nada pelo PSG, que vive grande fase. E o próprio Atlético de Madrid, como você bem disse, né, é um time que tem como principal característica se defender bem, e não conseguiu fazer isso contra o PSG. É bem verdade que o placar é um pouco enganoso, esse 4-0, porque até os minutos finais estava 2-0, de qualquer maneira, o que vale é o placar final, né? Você sabe que de ontem para hoje, da edição de ontem do News para hoje, eu já mudei 2 vezes de opinião em relação à escalação. Já diria Raul Seixas, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Ontem a gente estava debatendo e eu sugeri o Alain no lugar do Cuiabano, ao invés do Cuiabano, né? No lugar do Mastriani. Aí o Lofredo falou, rapaz, acho que o Cuiabano vai melhor, vai proteger ali o lado esquerdo, você traz o Savarino mais para dentro, o Arthur também volta bem. E eu fui na do Lofredo e falei, faz mais sentido. Vamos fechar em Cuiabano? Ninguém fala mais nisso? Bora. Aí depois fiquei pensando, voltando para casa. Rapaz, o PSG troca muitos passes pelo meio do campo. E movimenta muito esses jogadores, né, de criação, o próprio Vitinha, que vem construindo por dentro. Talvez você se proteger bem nessa faixa de campo possa ser mais interessante. E aí depois, olha o que já me veio na cabeça, os 2 laterais do PSG são praticamente pontas, né? Eles afundam demais, o Hakimi é um atacante, o Nuno Mendes também sobe muito, precisa estar bem protegido pelo lado. Então, eu não sei qual é a melhor formação. Essa é a minha opinião de momento. Agora, brincando, brincadeira à parte, eu iria de Alain, tá? Pela bagagem de Europa e para dar um pouco mais proteção no meio do campo, e aí vai ser um embate de laterais, né? Vitinha de um lado, Alex Telles do outro, muito mais do que subir, esses caras têm que estar preparados e têm que estar inteiros ali para ocupar espaço, para estar firme na marcação e não deixar os laterais do PSG
ficarem à vontade, porque o PSG gosta muito de jogar com esses laterais subindo, né? O Vini não tem nem muito para onde correr, né? A gente olha a escalação do PSG, o Vini lembrou muito bem, são 2 laterais de muita qualidade, talvez 2 melhores do mundo nesse momento, 2 melhores da Champions. Os pontas também tem muita qualidade, o Doué de um lado e o Kvaratskhelia do outro. Lembrando que o PSG não conta com o Dembélé, que é um candidato à bola de ouro, inclusive. Tem o Vitinha pelo meio. E aí, quando eu vejo uma escalação do PSG, eu fico até me perguntando se não dá para fechar ainda mais a casinha. Talvez colocando o Alan e o Cuiabano. Talvez ou 2 goleiros, né? Hã? 2 goleiros. Ou 2 goleiros. Acho que nem com 2 goleiros a vida fica tranquila. Mas até como alternativa, talvez... não sei se vocês acham teria que abrir mão do Arthur. Exato. Eu acho que... retrancar demais. Aí é abdicar demais de jogar, né? Mas talvez seja a alternativa, né? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que você tem que estar bem protegido, mas com a bola você tem que dar uma ou outra escapada, senão você só se defende, cara. Mas essa escapada não pode ser do Cuiabano, por exemplo? Não, pode até ser, mas aí você tem... Sim, você vai trocar o lado que você ataca, só. O Cuiabano, tudo bem, recompõe melhor do que o Arthur, mas ele vai atacar pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito. Você vai só mudar o lado, né? Eu não sei, acho que o Botafogo, se tentar se defender totalmente, mais 90 minutos, vai ser bem difícil. Acho que a saída passa por tentar jogar um pouquinho. E acho que passa, além de tentar jogar, é isso, posse de bola, é respirar com ela no pé. Não adianta você só ficar rifando a bola, ficar só tentando jogar sem a bola, porque não tem perna que aguente. Então, com a bola nos pés, você precisa dar uma respirada, trocar passes, porque se você entrar só para se defender, 90 minutos é muita coisa. Vamos dar uma olhada no que disse o técnico do Botafogo, Renato Paiva, sobre essa questão, né, de favoritismo e de ir em busca dos 3 pontos. É um jogo, obviamente que há probabilidades, mas nós que preparamos os jogos, preparamos sempre da mesma forma. Eu, pelo menos, preparo em função daquilo que é a minha equipa, do que eu quero que a minha equipa faça, corrigir o que fizemos mal no último jogo, e que não foi pouco, e olhar para o adversário que está do outro lado, perceber as suas fragilidades, perceber as suas fortalezas, e a partir daí conceber um plano de jogo para que a nossa equipa possa ser competente, competir e lute pelos 3 pontos. Basicamente é só isto. Se entras nesse campo do favorito ou do não favorito, do mais favorito ou do menos favorito, isso depois entra na área do emocional e do psicológico e vai-te levar para campos que tu possivelmente não controlas. Vamos dar uma olhada como está a classificação do Grupo B, claro, depois de um jogo para cada equipe, mas para a gente ver esse retrato antes da segunda rodada e sabendo que o Botafogo tem pela frente os 2 europeus, né? Venceu o Seattle Sounders na primeira rodada por 2-1, nesse momento o Botafogo ocupa a segunda posição, PSG lidera pelo saldo de gols, né? Aplicou uma goleada por 4-0 e lembrando, Seattle Sounders e Atlético de Madrid se enfrentam antes de Botafogo e PSG, hoje também às 7 da noite, né, Lofredo? Claro, acho que o jogo da classificação vai acabar sendo o Botafogo e Atlético de Madrid. E pode ser que o Botafogo jogue pelo empate. Exato, por conta do saldo. Vamos imaginar que o Atlético de Madrid não goleie o Seattle Sounders, tá? Falta 2-0. Aí ele vai ficar com menos 2 de saldo. Se o Botafogo perder por 2-0 do Paris Saint-Germain, menos 1 de saldo. O Botafogo joga pelo empate contra o Atlético de Madrid. Então, o que pode ser determinante para uma estratégia. Não estou levando nem em consideração a possibilidade do Botafogo empatar, porque se o Botafogo empatar com o Paris Saint-Germain, já joga pelo empate de qualquer maneira com o Atlético de Madrid. Mas pode ser que, fazendo um jogo ok, perdendo de 1-0, 2-0, se o Atlético de Madrid não golear, o Botafogo vai jogar pelo empate na última rodada. É isso, é uma análise que pode ser feita também para o decorrer da partida, né? Se o Botafogo estiver perdendo, não se abrir tanto, porque o saldo de gols pode ser importante nessa terceira e última rodada contra o Atlético de Madrid. Amanhã também. Fala pessoal, passando para lembrar vocês de deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Para ajudar o canal aqui e também para receber avisos sempre que tiver conteúdo novo aqui no canal. Aqui em cima Live Pix, né? Ali em cima o Pix do canal. Se você quiser participar do sorteio de agradecimento a vocês que ajudaram o canal a não deixar de existir, o principal, né? Doando Pix aí para gente pagar a multa e recuperar o canal. Vocês que não participaram, não doaram Pix, mas ajudaram com like, com compartilhamento, com inscrição, vai lá e doa 1 centavo ou 2 centavos, não faz diferença. Só para vocês participarem, para terem o nome de vocês no meu saldo bancário, né, para estar lá na lista e eu poder sortear as pessoas por lá.
É pelo meu extrato bancário que vai sair o sorteio da camisa do Botafogo para um de vocês inscritos no canal. Regras. O sorteio vai rolar quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, o canal reserva. Tem que estar inscrito no canal titular, o principal, e no 2.0. E, logicamente, ter mandado um pix de até de um centavo para cima para estar no meu saldo bancário e a gente poder sortear por lá. Eu vou rolar e vai aparecer um nome e eu vou escolher o campeão, tá bom? Então, bora pro vídeo e depois a gente conversa. Gosta muito de jogar com espaço. No jogo contra o Al-Ahly, ele provavelmente vai ter que inventar o espaço. Essa é uma questão um pouco mais difícil. Eu sempre me recordo da frase do Felipe Luiz. No momento que alguém como Felipe Luiz diz no futebol é muito mais fácil destruir do que construir, acaba o argumento, não, mas é assim, o jogo é simples, mas as pessoas tentam complicar. Não. Aí tem um jogador que teve uma carreira maravilhosa, a maior parte dela na elite do futebol. Hoje é um treinador em início de trajetória comandando o Flamengo, que é um dos maiores times que nós temos no Brasil, no continente sul-americano e provavelmente no mundo também. Então, no momento que ele fala isso, a dinâmica de algumas partidas ela fica mais fácil de ser identificada. Ao Palmeiras caberá o trabalho mais complexo no jogo de futebol, num encontro como esse, que é vencer uma marcação pesada, um time que entra em campo com a proposta de ser essencialmente defensivo e reagir a uma situação. Isso é mais simples ou menos complicado do que o trabalho que o Palmeiras vai ter que fazer. Em relação ao favoritismo, eu entendo que se o jogo terminar com qualquer resultado que não seja uma vitória do Palmeiras, será algo inesperado, mas não necessariamente surpreendente. Porque esses encontros, eles são assim mesmo. O Palmeiras sabe que o jogo de amanhã será difícil. Jogo difícil para o Palmeiras nessa segunda rodada. Vamos lá, a gente vai mudar de assunto, mas antes, o convite, transmissão no Disney Plus desse jogaço, assim como as partidas do Mundial de Clubes, com essa visão do Disney Plus e, claro, toda a cobertura na ESPN também, para você acompanhar em nossa programação. Do Palmeiras, vamos para o Botafogo, que tem simplesmente o Paris Saint-Germain pela frente. A gente vai agora para Califórnia, né? Na Califórnia. Vamos à Califórnia Cup. Outro dia eu falei, vamos para... Essa eu vou contar depois para o André, ele vai dar risada. Vamos agora à Califórnia. André Linares trazendo as informações de Botafogo e Paris Saint-Germain. Aqui em Pasadena, na Califórnia, a véspera do jogo entre Botafogo e Atlético de Madrid, aqui no estádio Rose Bowl. O Botafogo que treinou na manhã de hoje em Santa Bárbara, no Westmont College, dessa vez com os 15 minutos que a imprensa teve acesso, diferente do que aconteceu em outros treinamentos, Renato Paiva não demonstrou nada do time. O trabalho ali na roda de bobinho, também alguns exercícios dos jogadores, então não deixando, pelo menos no treinamento, claro, se vai fazer alguma alteração em relação à equipe que venceu na estreia 2-1 em cima do Seattle Sounders no Lumen Field no domingo. Já o PSG já sabe que não contará com Dembélé, que segue ainda se recuperando de lesão, e foi a única mudança em relação à equipe que começou a partida na final da Champions League contra a Inter de Milão, Gonçalo Ramos ocupando essa vaga. No restante do duelo contra o Atlético de Madrid no 4-0 na estreia, a equipe muito semelhante, então Luiz Henrique também demonstrando que o PSG vem para conquistar, para buscar o título também nesse Mundial de Clubes. Sobre esse duelo contra a equipe parisiense, quem falou foi o lateral Vitinho. A gente sabe o nível deles, é o campeão da Europa, jogando contra o campeão da América. A gente sabe que a gente tem que colocar nosso jogo também dentro de campo, não esperar só eles. A gente sabe da qualidade do nosso time, então, a partir do momento que a gente colocar nosso jogo, aquilo que o Renato tem falado pra gente, tenho certeza que a gente vai sair bem dentro de campo e vai sair com a vitória. Botafogo e PSG se enfrentam nesta quinta-feira aqui no Rose Bowl, às 6 da tarde no horário local, 10 da noite pelo horário de Brasília. Vamos lá, Marquinhos, Igor Jesus, é Paris Saint-Germain, é Botafogo, é Vitor Birner e Kifuri aqui no Sport Center para responder a pergunta. Birner, começo com você. Por favor. Qual o tamanho da missão do Botafogo nesta quinta-feira? Parecida com o que foi a missão do Internacional quando venceu o Barcelona com o gol do Gabiru. Ô, louco! Eu acho que é similar. Porque nós estamos falando do time que joga o melhor futebol do mundo, o time que está num momento espetacular, moral lá em cima.
levando o Mundial a sério. Nem todas as equipes europeias estão levando o Mundial a sério. O Guardiola, por exemplo, hoje encarou que parecia que era um jogo de pré-temporada. Extremamente inspirada. E para quem o Mundial tem um valor, digamos, olhando para os outros europeus e para o proprietário do PSG, muito especial em diversos aspectos. O Botafogo é uma zebra muito grande contra o PSG. É óbvio que, como você gosta de dizer, o jogo é jogado, né? Não é impossível. Isso pode acontecer do Botafogo conseguir o resultado, mas é assim, se você perguntar o que tem que fazer, tem que jogar recuado, não resolve. Marcar alto, é loucura. Meia pressão, não funciona. Esperar o jogo e ver o que dá para fazer. André, eu vou fazer a mesma pergunta, mas eu tenho que pegar o começo da resposta do Birner. Porque quando ele fala do Inter, as pessoas veem um desfecho de vitória, do Gabiru. Aí eu te pergunto, o tamanho da missão é o jogo do Inter ou é o jogo do Santos contra o Barcelona? Que me parecem coisas muito parecidas, mas de desfechos completamente opostos. E aí, quando eu te jogo essa pergunta, eu dou a entender que eu não acredito. E eu acredito, futebol, tudo é possível. Mas para mim é disparado o compromisso mais complexo dessa fase de grupos para um brasileiro. Sim, bom, algumas coisas, né? A gente já teve encontros entre brasileiros e europeus, sul-americanos e europeus, nesse Mundial de Clubes da FIFA, com resultados que podem ter surpreendido algumas pessoas, mas certamente chamaram a nossa atenção. Por exemplo, acho que o principal deles, a atuação do Fluminense contra o Borussia Dortmund. Mas Palmeiras e Porto, Boca e Benfica, Fluminense e Dortmund, são jogos em que a distância técnica entre o europeu e o sul-americano é de uma grandeza. Quando a gente está falando de PSG e Botafogo, nós estamos falando do jogo entre o campeão da Liga dos Campeões e o campeão da Copa Libertadores. Esse é o encontro que, nos moldes antigos, a gente via no Mundial de Clubes chamado Copa Intercontinental. Sim. Ou depois o Mundial no formato anterior, em que sul-americanos e europeus jogavam uma semifinal e se encontravam, na maioria dos casos, na final. Esse encontro é um encontro cruel. Ele é muito mais cruel do que os outros que a gente viu até agora nesse Mundial. Que são jogos importantes, legais, a gente tem que aplaudir a atuação de todas essas equipes, mas elas não se viram, elas sul-americanas, não se viram diante de um adversário como o Paris Saint-Germain. Quando você cita o Barcelona, que venceu o Santos na final, você está falando de um dos grandes times da história. Sim. Ou o primeiro ou o segundo time da história do futebol. Os dois quais são? O Santos do Pelé e esse Barcelona do Messi, que foi o melhor de todos, de uma era que teve outros times um pouco diferentes, mas esse foi o auge. Então é complicado você colocar esse time como argumento para uma comparação e usar o Paris Saint-Germain no momento atual. Vamos ver o que esse time do Paris Saint-Germain vai fazer nos próximos anos. Ele é um candidato a continuar vencendo, mas até agora é um time recente que ascendeu nessa temporada para conquistar a Liga dos Campeões, o triplete francês, de uma forma absolutamente indiscutível e muito bonita, goleando o seu adversário na maior goleada da história das finais da Liga dos Campeões. Então é uma coisa muito diferente. É difícil encontrar referências. A missão do Botafogo é quase que inviável. Se o Paris Saint-Germain, de fato, tratar o jogo competitivamente falando, como o Vitor disse agora há pouco, e não há nenhum motivo para achar que haverá uma escalação mista ou que o Luiz Henrique vai começar a fazer substituições no intervalo e não, né? Se o Paris Saint-Germain tratar o jogo como tratou a primeira rodada contra o Atlético de Madrid, o Botafogo está em sérios problemas. Agora, tem uma questão que eu acho importante, que é a seguinte: antes jogam Atlético de Madrid e Seattle, certo? Sim. O resultado desse jogo tem sérias implicações naquilo que o Botafogo precisa fazer na última rodada. Então, é possível que, vamos supor, o Atlético goleie. E aí o Botafogo não pode pensar em jogar pelo empate na última rodada. Ele vai precisar lidar com o Paris Saint-Germain de uma forma diferente. Mas se o Atlético de Madrid não conseguir ganhar, posso ir um pouco mais longe, André? o que acontece se o Atlético de Madrid não ganhar? O Botafogo não pode levar uma goleada do Paris Saint-Germain, que terá vantagem de jogar pelo empate na última rodada. Se o Atlético de Madrid ganhar, por exemplo,
por 2 gols de vantagem, para o Botafogo perder por 1 é um bom negócio, então, porque ele tem o direito de empatar com o Atlético de Madrid. E aí você concorda comigo que estrategicamente a postura do Botafogo pode ser outra? Sim. É que eu não sei qual postura uma atuação do PSG no padrão atual é capaz de parar a equipe. Você está numa situação de escolha o seu problema. É isso. Não é isso? Escolha, mas até diante de problemas é bom ter escolhas. Sim. Então eu gostei dessa, André. Eu acho que o resultado do jogo do Atlético de Madrid precisa ser levado em consideração, até para a gente não saber aqui hoje o que falar sobre como o Botafogo deve se comportar diante do parceiro. Depende do resultado do Atlético de Madrid. Se o Atlético empatar, o Botafogo pode fazer um jogo absolutamente cínico e pensar na sua classificação, que é o que importa. E quem diria que o Botafogo chegaria à última rodada podendo empatar, talvez, num cenário de muita sorte, para se classificar nessa chave? Essa é a chave mais difícil de todas. É muito difícil. Sim. Né? Até porque o Atlético tende a jogar melhor do que jogou na estreia. Esse gol é exatamente. Mas o Atlético pode não ganhar a sua segunda partida. E aí o Botafogo está numa situação bem interessante em termos de classificação. Vamos lá. Vamos seguir esse debate aqui colocando telas com escalações prováveis, com dados envolvendo Botafogo e Paris Saint-Germain. Birner, eu queria jogar o Paris Saint-Germain para você, eu sei que você acompanha de perto. A gente vê aí, né, o Doué, o Kvaratskhelia ali na frente, o Gonçalo Ramos como o atacante. Um time muito forte e que mostrou na primeira rodada que, de fato, veio ali para carregar essa sua faixa da Champions sem ninguém tirar casquinhas. Vamos falar desse Paris Saint-Germain do ponto de vista da escalação provável, Birner. Olha, seguindo essa escalação, que é a provável, vale lembrar que o PSG, nos jogos importantes da temporada, não jogava com o centroavante, não jogava com o Gonçalo Ramos. Ele era uma opção, entrava o Dembélé, porque o Luiz Henrique gosta do ataque com muita movimentação, onde os jogadores não necessariamente guardam posição. O trio de meio campo é do nível técnico, assim, outro dia eu discutia com o Rafael Prates. Qual deles é o melhor? Eu não sei mesmo. Né? Eu acho que o Zaire vai jogar. Eu gosto mais do Vitinha dos três, mas eu não sou capaz de definir qual deles é o melhor jogador. Os laterais passam com muita qualidade, a zaga tem recomposição rápida, muita saída de bola com qualidade de jogo. O Donnarumma enfrenta uma fase espetacular. Está numa fase espetacular quando, nos momentos em que o PSG sofreu um pouquinho na Liga dos Campeões, o goleiro foi chamado a trabalhar e fez, entre aspas, milagres do futebol em alguns momentos. Ou seja, eu muitas vezes tenho ideias de como você pode parar uma equipe muito superior, não quer dizer que elas funcionariam se colocadas em prática ou que funcionaram quando foram. Eu não sei o que fazer. Vou ser sincero pra ti. Eu não sei o que fazer nesse caso, assim, porque eu também, e digo mais, eu acho que o Renato Paiva não sabe o que fazer. O que não pode acontecer, a gente está tirando isso da discussão, é uma atuação igual do Botafogo no segundo tempo contra o Seattle Sounders. Sim. O time jogou muito mal. Foi a pior atuação dos brasileiros até agora na Libertadores, no Mundial de Clubes, foi o segundo tempo contra o time do Seattle Sounders. Concordo. Se isso se repetir, vai ser uma tragédia para o Botafogo. Vai ser um jogo marcado por um resultado como foi o Santos e Barcelona, em que o PSG, sem fazer força, vai aplicar uma goleada enorme. Repito, vamos esperar o jogo. Acho que o Botafogo tem que se fechar, não tem que inventar de marcar alto, não tem que fazer um jogo de frente, encarar o PSG para jogar bola, tem que entender os seus limites, né? Não dá para sonhar. É o momento de ser extremamente pragmático e ver se o pragmatismo consegue gerar um resultado bom. Como disse o André, primeiro a gente espera o jogo contra o Atlético de Madrid, até porque, de repente, o Atlético tomou 4, um resultado ruim, uma derrota por um placar menor pode servir para o Botafogo na última rodada decidir com empate a classificação. Ao longo do dia de hoje, eu ouvi e li algumas coisas aqui e ali, no seguinte sentido, os jogos da primeira rodada, os confrontos entre sul-americanos e europeus mostraram que você tem que jogar futebol com coragem, você tem que encarar, você tem que acreditar na sua capacidade, que as coisas podem acontecer e tal. Gente, de novo, nós estamos falando de Palmeiras e Porto, de Fluminense e Borussia Dortmund, de Boca e Benfica. Segundo e terceiro colocados do Campeonato Português e o quinto colocado do Campeonato Alemão. E as atuações do Palmeiras, do Fluminense principalmente, do Boca, mostraram que, sim, essas equipes poderiam ter ganhado os seus jogos, não seria uma surpresa. E jogaram, de fato, com coragem, com atitude.
apostaram nas suas virtudes, foram inteligentes, foram intensos. São boas atuações. No caso do Fluminense, ótima atuação. Só que nenhum desses times é o Paris Saint-Germain. Sim. Esse é o ponto. Vamos com coragem. Se você vai com coragem para cima do Paris Saint-Germain, você vai ter uma noite que não vai terminar tão cedo. O problema de enfrentar o Paris Saint-Germain atualmente é que esse time é um time insaciável sem a bola e imprevisível com. É muito difícil e é muito intenso. Então, se o resultado do jogo entre Atlético de Madrid e Seattle trouxer um pouco de esperança em relação ao que seria a última rodada para o Botafogo, dá para mexer estrategicamente e entender como tratar o jogo de uma forma, eu falei cínica, né? Não, de uma forma mais oportunista. O que seria isso? Não levar uma goleada, trancar a partida. Não estou falando de anti-futebol, eu condeno isso com todas as minhas forças, mas um jogo diferente do ponto de vista estratégico. Tem uma coisa, Mota, que a gente pouco fala do Mundial, mas vale lembrar. O campeão inglês não joga o Mundial, o campeão espanhol não joga o Mundial, o campeão português não joga o Mundial. As melhores equipes da temporada, quando a gente olha a qualidade de jogo, consistentemente falando, foram PSG, Barcelona e Liverpool. 2 dessas equipes não estão no Mundial. Eu coloco o Bayern quase no mesmo patamar. O Bayern não se defende também contra o PSG, mas faz um jogo do nível muito alto que eu acho que vale a pena ser colocado no mesmo patamar dessas equipes. É uma oportunidade para as equipes sul-americanas que sofreram muito porque elas sempre enfrentam os campeões da UEFA Champions League e muitas vezes essas equipes são as melhores do continente. Às vezes não são, o Chelsea não foi quando o Corinthians ganhou, quando o São Paulo ganhou, o Liverpool não era a melhor equipe do continente, para citar apenas 2, mas quando você pega um Barcelona, como você citou, do Santos, eu falei do Internacional, são as melhores equipes do continente. Eu acho que, com exceção dessas equipes, e talvez do City, é que a maneira como o City parece que vai encarar o campeonato, não sei se vai ser do jeito mais competitivo possível. Talvez o Guardiola saiba que vai se classificar na primeira fase e no mata-mata passe a levar o campeonato do outro jeito, nos jogos eliminatórios. É uma oportunidade para tirar um pouco esse trauma que nem deveria existir, porque na verdade é simplesmente uma diferença técnica que é baseada numa diferença financeira, tática, de calendário e de tudo mais. Então, quando você pega essas equipes, é possível você encará-las, como o André falou, de frente, se você for uma equipe bem treinada. Quando você pega um PSG, se você pegasse um Barcelona, se você pegasse um Liverpool hoje, ou se você pegar o próprio Bayern de Munique, você não pode tentar jogar. Você tem que entender o que o jogo exige. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Relembrando, quando esse canal aqui bater 5 mil inscritos, como um agradecimento a vocês todos que ajudaram a erguer esse canal e também a salvar o outro canal, a erguer o 2.0 e a salvar o canal principal, vou sortear uma camisa do Fogão da Jet Sport para vocês, tá? Regras, já falei. Quando bater 5 mil inscritos aqui no canal Reserva, a gente faz o sorteio. Tem que estar inscrito o vencedor nos 2 canais. E, logicamente, tem que mandar um Pix. Mas é só de centavos. Manda centavinhos. Só para você aparecer nos meus Pix. Não precisa ser um Pix de 10 reais. Não. É um Pix de centavinhos. Só para você aparecer a listagem do meu banco lá de Pix. Porque é por lá que eu vou sortear um nome e a pessoa vai ser a vencedora. Então, eu preciso que vocês, mandem 1 centavo, 2 centavos. Não interessa, tá? Não faz diferença pra mim. É só agradecer vocês. Mas eu acho justo que também quem não doou, mas ajudou dando like, se inscrevendo, compartilhando meu pedido de ajuda na época, também ajudou muita gente. Então merece concorrer a esse presente que eu vou dar pra vocês, tá bom? Muito obrigado pela ajuda. Salvamos o canal. Vamos seguir trabalhando. E agora é fogão no Mundial e daí pra frente é só pra cima. Vamos pra cima. Um abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu! Curta, comente, compartilhe, faz aquele passo a passo todo, tá? E aqui embaixo tem link do Jet Sport, pra você comprar a melhor camisa que você quiser, tem todos os modelos lá, tá bom? Um abraço, fui!